No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo para Feche seus olhos nesse momento. Todos fechem seus olhos nesse momento. Nosso Pai Celestial, no gracioso nome de Jesus Cristo, estamos mais uma vez reunidos nesta noite. Precisamos da tua ajuda. Somos completamente dependentes de ti. Amém, Jesus. Falamos assim porque isso é a pura verdade. Aleluia! Todos precisam de ti, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo te encontre a cada vida nesta noite, a falar a cada coração, levar a força dos abatidos. Ó Deus, tu sabes o que cada vida está passando e o que eles estão precisando com mais urgência. Aproveite e compra essas vidas, Pai, e nos ajuda, Senhor. Adore o Senhor. Exalte o nome do Senhor. Tire um momento de gratidão na presença de Deus. Tire um momento de agradecimento. Ele poupou a tua vida, não foi? Guardou a tua alma, protegeu. Seja agradecido ao Senhor. Seja agradecido ao Deus. O que trouxeste ao culto para o Senhor esta noite? O que você trouxe esta noite ao Senhor? Teu louvor, tua gratidão, tua adoração a Ele, a tua vida. O que você trouxe? Você não só veio receber, meu irmão. Você não veio só pedir. Você veio para se ofertar ao Senhor. Você veio para se render, para se submeter a Ele. Tua mente e teu coração vai se abrindo para a presença dEle. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos. Abençoe. Graças a Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Mais propriamente o versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem.
acrescenta tuas bênçãos divinas à leitura da tua palavra. No santo nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém. Assentai-vos. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram hoje colaborando ali na construção do tabernáculo, né? Uma equipe muito boa. Correu tudo bem com os irmãos. Ore pela obra que está sendo realizada. Pelos irmãos que estão envolvidos também, né? Graças a Deus por tudo isso. O nosso texto, a princípio vocês sabem que o livro de Hebreus é um paralelo com o Pentateuco, mais propriamente com o livro de Êxodo, Números. É por ali. Paulo faz uma comparação. Sendo ele um mestre da palavra, um apóstolo, um profeta, ele elucidou com clareza as verdades contidas no Antigo Testamento e trazendo para o Novo Testamento, com revelação, traçou um paralelo e mostrou a necessidade da igreja do Novo Testamento de também não agir, nem fazer como o povo de Israel fez no deserto. Essa palavra aqui, amargura, em Êxodo capítulo 1, versículo 14, diz que os capatazes, os chefes egípcios, amargaram a vida dos israelitas com um duro trabalho. A vida deles eram amarguradas, a causas e razões que levam as pessoas a se tornarem amargas, prejudiciais. Quando Israel saiu do Egito e encontrou as águas de Mara, porque eram amargas, e eles começaram a murmurar. Então Deus mostrou um arbusto, não propriamente uma árvore, mas um pequeno arbusto, o qual foi ordenado a jogar naquelas águas amargas e elas se tornaram doces, potáveis. Encontramos Ruth e Noemi saindo de Moabe. Saindo de Moabe. E Noemi disse: não me chameis Noemi, que quer dizer agradável, mas me chame amargura. Ela teve perdas de esposo, perda de filhos, empobreceu, ficou amargurada. Tem pessoas que ficam amarguradas na vida, porque sua vida é perdas, déficits. E é uma luta interior na vida das pessoas. Há muitas coisas. Paulo está dizendo que não deve brotar do coração esse sentimento de amargor na alma. Provérbios capítulo 14 fala que cada coração conhece a sua amargura. Cada vida conhece como se encontra. E eu quero te dizer que Deus tem o remédio. Deus tem a maneira de curar as amarguras da vida. Aquele que fez aquelas águas amargas ficarem doces, nós temos o leño, nós temos o madeiro de Cristo. Nós temos o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Esta árvore pode produzir frutos doces para a sua glória ainda. Se vocês quiserem versículos paralelos, nós encontramos também Deuteronômio 29, 18, Deuteronômio 32, 32 também. Deuteronômio 32, 32.
A amargura, ela começa a destruir a pessoa de dentro para fora. A amargura, ela começa a destruir a pessoa de dentro para fora. Ela começa a se autodestruir. Ela começa a receber os sintomas de uma vida infrutífera, inútil, por causa de uma raiz, de um pequena raizinha. Ela vai amargar aquela vida, e vai amargar a vida dos que estão ao redor também. A pessoa má afeta as pessoas. Ela pensa que ela está certa quando está equivocada. Há um transtorno em sua visão devido à vulnerabilidade da área sentimental, espiritual e emocional. Ela se desequilibra, fica desestruturada. E os conceitos delas não são mais um conceito de um raciocínio correto, de uma visão escriturística. Não é mais visto à luz das palavras de Deus. O irmão Branham, quando veio da Índia, ele adquiriu um espírito crítico, que ele pediu: igreja, orem por mim, eu não quero esse espírito crítico. Ele se com o espírito de egoísmo, eu não quero esse espírito de egoísmo, que Deus me livre de eu ficar criticando as pessoas. É uma raiz de amargura e a pessoa não se dá conta. Viu? Por isso a pessoa, nós temos que estar apercebidos disso aí. Que o nosso interior recebe. Nós influenciamos e recebemos influenciar. E aí vai demonstrar o teu êxito, a tua derrota. A vitória também, ela procede de dentro para fora. Os frutos doces também é de dentro para fora. E o homem é comparado com uma árvore, vocês sabem disso. Israel é comparado com uma árvore de sândalos junto às águas. O Salmo primeiro retrata que o justo é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Existem estas comparações, esta linguagem bíblica. E o melhor momento na vida da pessoa justamente era recorrer, buscar a presença de Deus, se refugiar no Senhor. Sempre em nossa vida há uma necessidade de uma autoanálise. Mas o nosso foco é analisar os outros. Não, é uma autoanálise. Nós analisamos as pessoas de forma externa. Este foi o erro do próprio profeta Samuel. Tu vê o exterior, eu vejo o coração, Samuel. Tu não pode derramar no azeite o óleo da unção na pessoa errada. É no escolhido do Senhor. E muitas vezes o óleo está sendo derramado no oposto. Numa era, numa sociedade onde o exteriorismo, onde a parte externa está sendo convocada, onde tudo é baseado no externo, no secular, no espelho, nas primeiras capas e primeiros assentos, tudo na mídia. As pessoas estão sendo moldadas pela síndrome laodiceana, nada tem falta, rico sou. Vivemos numa era desta natureza, por isso vamos ter muito cuidado. As pessoas então estão vivendo um momento de transtornos por certas, vamos dizer assim, frustrações da vida, desenganos da vida, e aquilo se torna no seu interior um vaso. Ali é depositado todo o lixo,
ali vai manifestar raiz de amarguras, palavras ofensivas e de revoltas. Eis uma autoanálise que precisamos fazer. Amém? Amém. Então eu peço a vossa atenção para o nosso ensino nesta noite. Nós vamos voltar mais para a área interna da pessoa, para as estruturas internas. Porque o povo cristão está tudo decepcionado, frustrado. Não consegue mais erguer a cabeça e olhar para um Deus que está acima de tudo. Amém. Tu olha para a terra para reconhecer que tu veio do pó da terra, mas o teu espírito veio de Deus, o Criador. Tu tem parte do sol, mas tu tem parte do céu também. Tu tem o corruptível, mas o incorruptível também se renova dia após dia. Essa é a autoanálise, não atentando o que se vê, mas o que se não vê. Amém. A vida do cristão é um verdadeiro paradoxo, né? Vocês vão ver que os apóstolos, o próprio Cristo e todo seguidor de Cristo, eles têm uma maneira estranha, porque o chamado de Deus é um chamado de forma estranha. Manda homem fazer uma arca quando nunca choveu. Manda um velho de 80 anos, montado num burrinho, libertar a nação de Israel, enfrentando 10.000 lanças dos egípcios. Sem uma ponte, um barco, mas que eles caminhassem a pé enxuto. É um paradoxo. Tudo parece gira em torno de uma incoerência. Mas a realidade do céu, a realidade espiritual é diferente da natureza terrena. Deus não trabalha na forma da lógica humana. A mente de Deus é eterna. A mente terrena limitada do homem nunca atinge os patamares eternos. Deus é que teve que descer no nível humano para juntar o homem, para levantá-lo, restaurá-lo na sua íntima e profunda comunhão. Se você tem raiz de amargura gera vingança, gera conceitos terríveis. E Tiago diz que nós não podemos falar mal dos irmãos, que são feitos em imagem e semelhança de Deus. Quem julga, julga a lei. Ah, mas irmão, não posso exortar? Ah, irmão, exortar. Advertir? Ah, sim, advertir. Esses são os termos bíblicos. Exortação, advertência, repreensões, sim, termos bíblicos. Crítica, juízo, não é. Use os termos bíblicos que você não vai responder diante de Deus. Amém. Amém, Jesus. Aí não responde. Verdade, Senhor. Sair dessa esfera, Deus te julga. Amém. Tu julga o irmão, tu és julgado. Verdade. Tem que ser pela palavra do Senhor. Como eu falei, faz a pessoa estar certa quando está equivocada. Segue o entendimento interior. Ela perde o foco da realidade das coisas como elas são. Eis a necessidade da vigilância do Espírito Santo. Conforme Efésios 4:31, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual foste selado até o dia da redenção. Tirai dentre o vosso meio toda amargura. O que encabeça é a amargura. Tirai do vosso meio toda amargura, ira, cólera, maledicência. Mas a amargura arrasta. Tirai dentre vós isso. Que são aspectos do entristecimento do Espírito Santo. Irmão, nós podemos entristecer um ao outro, mas o Espírito Santo não. Verdade. Entendeu? O Espírito Santo é diferente. Agora olha bem.
Pessoas são afetadas sem você perceber. Quando carrega uma amargura no coração, uma mágoa não curada, uma ferida não curada, uma ferida exposta, você não levou ao tratamento do Espírito Santo. O vaso quebrado, era hora de descer a casa do oleiro. Era hora de procurar um recurso sobrenatural, porque o sedutor não consegue, não pode. Mas pela graça de Deus, essa amargura, ela pode ser transformada em doçura. As consequências doentias de sempre apontar para os outros quando eu deveria me ver o causador do dano. Mas a tendência, aquela síndrome do Éden, foi a mulher que me destes, ou a serpente, sempre passando para o outro. De que se queixa, pois, o homem vivente? Uma árvore que brota uma raiz de amargura. Esperava-se dela uma árvore para que servisse de ornamentação, ou uma árvore cujos frutos pudessem ser aproveitados. É como aquela figueira brava que Jesus encontrou no caminho, procurou fruto, não tinha nada e o amaldiçoou. Que ninguém comesse daquela árvore, daquela fruta ali também. E ficou morta até as raízes. Raiz de amargura, mas propriamente quer dizer veneno. A árvore envenenada, raiz envenenada, criou com fel, contaminou toda ela. Perigosíssimo. E você vai se deparar um momento na tua vida com esse tipo de circunstância. Então saiba reagir. Saiba reagir. Um problema não soluciona outro. Uma contenda não soluciona outra. Ela suscita ira. E é uma das qualidades que entristece o Espírito Santo, conforme nós falamos aqui. Essa linguagem ilustrativa, raiz de amargura, mostra que isto acontece, é vivenciado na vida de cristãos em toda a parte do mundo. Por isso estamos na casa de Deus para aprender como lidarmos com isso. E passarmos uma influência espiritual. E que você, como árvore, possa as pessoas desfrutar das bênçãos na tua vida. Como cristão, você não pode armazenar este sentimento de ira, ódio, rancor, maledicência e amargura. Isso vai amargurar o teu coração. E nada presta e ninguém ao teu redor presta. O Umbanda chega de ver que tem que ter pessoas que não vivem nem de bem consigo mesmas. Quanto mais diante de Deus ou com Deus. São preconceituosas. Na casa de Simão, ele não recebeu Jesus como deveria. Não perfumou, não o beijou, não ungiu suas cabeças, né, sua cabeça, não lavou seus pés, que era para fazer isso. Uma mulher da cidade fez isso. Na cultura judaica, isso aí é terrível. Na cultura judaica, a mulher tinha que estar no outro departamento e não no meio dos homens ali. Ali todo o protocolo foi quebrado, mas ela trouxe um coração quebrantado e contrito aos pés do Senhor.
Ela doou-se primeiro, entregou-se primeiro. E então, com lágrimas e com seus cabelos, enxugou os pés do mestre amado. Simão, ex-leproso, conjecturou se este soubesse quem é esta mulher. Não, se ele soubesse quem Simão era, Simão tinha que saber quem ele era. E Jesus se direciona a ele, vocês sabem. Ela saiu perdoada. Aquilo que era para os homens fazerem, renderem-se aos pés de Cristo, isso eles não fizeram. Então bloqueou o movimento. Como está o teu coração no momento pode bloquear a ação do Espírito Santo na tua vida. Como está o teu coração em relação a alguma pessoa, bloqueia a ação do teu espírito. Porque Deus vê de uma forma completamente diferente. Jesus viu completamente diferente aquela mulher do que Simão viu. Jesus viu o Zaqueu de uma forma completamente diferente do que os demais conseguiram ver. Olha, só Jesus consegue ver o que milhares de olhos ao teu redor não vê nada. Só Jesus pode falar uma palavra somente. Quando você ouviu milhões de palavras e não teve efeito algum, e uma pequena palavra vinda do lado de Cristo é suficiente. Muda todo o quadro. Não vamos deixar o Espírito Santo bloquear esta ação poderosa em nossa vida, preparando um terreno para semeadura gloriosas. É necessário muito cuidado. Satanás pega pequenos pontos, pequenos ferimentos e transforma aquilo em um hematoma, transforma aquilo numa ferida aberta, transforma aquilo num ferimento grandíssimo. É assim que o diabo faz. Ele pega um pequeno detalhe para te causar um grande dano, que prejudicar interiormente, para causar lesões ou feridas incuráveis, para que tu venha lidar todo ano passando e venha ano passando, aquela ferida, aquela lesão ainda está ali. Por quê? Sabe? Conceitos com esse, conceitos com aquele outro, tudo. Você segue uma regra, segue um padrão, uma bitola, um paradigma, e não consegue sair daquilo ali. Assim era a visão dos fariseus. Todos os fariseus faziam tudo da mesma forma. Jesus fazia tudo diferente da forma deles. Por isso eles não gostavam de Jesus. Jesus não carregava as etiquetas do dia. Os moldes da época eram completamente diferentes. Ouça, Satanás procura torturar o teu interior. Ele forma uma imagem sua daquilo que você não é. Mas você não pode aceitar isso. Uma identidade do inferno para a tua vida. Quando Jesus veio, ele tratou com pessoas como humanos e deu uma identidade para todos os homens e mulheres que entraram em contato com ele. Amém. Jesus era diferente, irmãos. Se ele vivesse hoje em carne, ele traria uma identidade perfeita diante do pior pecador e da pior pecadora que se chegasse a ele. Diante do pior leproso ou enfermo, seja o que for, Jesus dava uma identidade para aquela pessoa. E ao virar as costas, esta pessoa saía diferente. Amém. De como se apresentou.
Então ela falou: eu agora tenho uma identidade. Todo homem e mulher que tem encontro com Cristo carrega esta identidade. Jesus mostra a verdadeira realidade de quem tu és. Amém. Aquilo que o diabo massacrou, estragou, ele restitui, ele traz de volta. Amém. E mostra a realidade de quem tu és em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Ora bem, Efésios 4, 30 e 30 nós lemos, né? O diabo sempre vai falar: não se prive da graça. É a leitura. Não se afaste da graça. Não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual foste selado até o tempo dia da redenção. Eu falei que o primeiro item foi amargura. Amargura afeta o teu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Amargura afeta o teu relacionamento entre os irmãos, entre casais, entre pais e filhos, em toda a camada da sociedade, em qualquer âmbito. Ela afeta, ela prejudica. Relacionamento quebrados. Quando a igreja foi chamada para ser um em Cristo Jesus, criar uma verdadeira unidade, um vínculo entre o forte e o fraco, um servindo o outro e um ajudando o outro. Quando esses itens de amargura e os demais entram no coração, então chegamos no nível do entristecer o Espírito Santo. E coração amargurado vai falar palavras inadequadas. Essa raiz tem que ser arrancada, morta, para que possa surgir um broto viçoso, saudável, curado, reintegrado, restituído, reconciliado. Aleluia. Coisa maravilhosa isso, né? Aleluia. Quando você tem o espírito de procurar falha uns nos outros, valeu o Evangelho, meu amado. Os fariseus eram especialistas nisto. Era ali. Se tinha um ofício, o trabalho bom deles era isso: catadores de defeito, catadores de falhas, um crítico doentio, para revelar a condição da pessoa, que antes de proferir, falar, expor, ele vai pensar. Amém. Ele vai orar. Amém. Ele vai buscar a Deus. Amém. Se todos fizessem, tivessem por prática isso, antes de qualquer atividade, falar, reagir, buscar-se a Deus em oração, tu seria um homem, uma mulher imbatível. Tu teria muita vitória. As catástrofes que Jó passou, perda de filhos, perda de saúde, perda dos animais, perda dos bens, todavia Jó não pecou com a sua mulher. Ele soube reagir diante das piores calamidades que o mortal pode passar, que nós todos juntos não passamos nada diante do que ele passou. E aí de você, se você disser: estou passando a prova de Jó, aí te prepara. Aí tu vai ver que não precisa nem a prova de Jó, não. O grito vai ser grande, o desespero vai ser grande. Então cuidado. Muitas vezes nós podemos transformar aquilo que era uma bênção em uma maldição. Uma visita naquela casa poderia ser uma bênção, transformou uma maldição. Ali poderia ser erguido um altar de bênçãos ao Senhor,
Ali podia ser uma casa onde milagre poderia acontecer, pessoas ser batizadas no Espírito, se transformou num transtorno, numa desgraça. Depende do solo. Olha, irmão, o solo aonde a árvore, como cristãos, nós extraímos nutrientes, é no solo da palavra de Deus. E na palavra não tem amargura, e nem cria raiz de amargura. Aquilo que era amargo, você poderia transformar na doçura do Espírito. Como as casas precisam disso? Como os relacionamentos precisam disso? Outra coisa, nós não precisamos também ficar medindo a espiritualidade desse com aquele. Você não pode medir a tua santidade baseada em ti, com a outra e com o outro. Não faz isso. Você vai cair no terreno do farisaísmo na oração dele. Oh Senhor, eu não sou como aquele fariseu. É pior. Eu não sou como aquele. Eu não sou como aquele. Eu não sou como aquele outro. Tu caiu na base farisaica. Há uma raiz te incomodando, então. É problema interno, problema espiritual que precisa de um tratamento do Espírito Santo. Mas é necessário se submeter ao tratamento do Espírito Santo de Deus. O pecador, o publicano, saiu justificado, diz a Bíblia. Ele pediu misericórdia e saiu justificado. Amargura é sinal de veneno na alma. Coisa ruim, né? O veneno nutre aquela raiz e passa do corpo, alma, espírito, mente, subconsciente. E o pior de tudo é quando a pessoa não se dá conta que está assim. Não é pregação, só estou ensinando. Amém. Eis que rico sou e nada tenho falta, e não sabes. Laodiceia não sabia a condição dela. O diagnóstico de Jesus é pobre, miserável, cego e nu. Aconselho de mim, compre ouro provado no fogo. Alma envenenada, então fica tudo afetado. Toda árvore fica afetada e não produzirá os devidos frutos, e você sabe no que vai resultar no final. Não esqueça, a amargura arrasta consigo a ira, a cólera, a maledicência, enfim, tudo. Tirai do vosso meio toda gritaria, maledicência, ira, ódio, fruto desta que encabeça tudo, a amargura. Raiz de amargura, conforme Judas também apresenta em sua carta, doutrinas erradas. Viu? Doutrinas heréticas, ismos doutrinários, também é produto de raiz de amargura. No verso 12, Judas fala de falsos mestres, doutrinas erradas, e ele diz: são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes morta, desarraigada. É como se fosse uma árvore estéril, inútil, morta 2 vezes, não tem sinal de vida, não tem como produzir frutos, árvores arrancadas pelas raízes. Você vai observar, as folhas murcham,
os frutos não aparecem, ela seca, não serve para nada. Por causa dessas raízes arrancadas. Quando não há um posicionamento, é necessário uma visão de posicionamento para que a árvore cresça saudável, para que a árvore frutifique. Há um lugar específico que a Bíblia apresenta, que somos plantados junto a ribeiros de água. As folhas estão sempre verdes e o fruto sempre dá na estação apropriada. Aleluia. Jesus esperava que a figueira estivesse dando fruto na estação apropriada. Jesus veio para uma nação que foi arrancada e dada a um outro povo. Jesus não viu os frutos na nação de Israel. Para a era de Éfeso, daqui a pouco nós vamos ler também, foi a mesma coisa que aconteceu. Árvore infrutífera, vem ano e após ano e não frutifica. Aleluia. A verdadeira maneira do cristianismo original não é com bem eu pregue, cante, ensine. Cristianismo não é baseado na minha eloquência. O meu conhecimento pode ser só intelectual. Cristianismo é relacionamento com Deus. Cristianismo é um relacionamento pessoal entre tu e Deus. É dentro do teu santuário secreto com Deus, como nós falamos várias e várias vezes. Então são árvores doentes, a seiva não passa por ela, e os frutos nunca aparecem. Não vê a radiância da frutificação. Passa estação após estação, ou seja, ano após ano, e não se vê os frutos, como a Bíblia nos diz. Nunca chegam à maturidade e nunca chegam à perfeição. Mortos duas vezes, mortos pela apostasia, esses mestres que Judas está falando, perderam, caíram da graça de Deus. As raízes da fé e do amor não estavam estabelecidas, aprofundadas na palavra, na revelação, no Espírito Santo de Deus. Então não vai produzir nunca. É muito sério isso, irmão. O tempo passa e você tem um acúmulo de anos. Quanto tempo? Tanto tempo. Quanto tempo? Tanto tempo. Em termos de relacionamento com Deus, em termos de maturidade, crescimento espiritual, ficamos velhos só na idade, mas na experiência com Deus. Os crentes estão muito dodói, florzinha de estufa. Florzinha de estufa, diz o irmão Branda. E diz ele, você vai ali para a banda do deserto, ali pega vento, tempestade, sol escaldante, mas está lá, permanece lá. A folhinha de estufa, tu deu uma apertadinha, se encolhe tudo e faz um gritaceiro, né? Não tem estrutura nenhuma, irmão. Que situação, que tempo em que vivemos. Há uma urgência no âmbito espiritual de um relacionamento mais profundo no Senhor. Então Deus arrancou os falsos mestres. E para ela de Éfeso, Apocalipse 2, 4, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando brevemente eu te virei, e tirarei teu castiçal, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Uma igreja, árvore que não produz
não serve de testemunho, é arrancado, é mudado, e outra era toma o seu lugar. Uma era termina desta forma, acabada, infrutífera, sem vida, se torna uma defunta enfeitada e passa para outra era. Deus sempre vai adiante, será arrancada. 15:13 de Mateus. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Se você ler todo o contexto de Mateus capítulo 15, Jesus está ali lidando com aqueles homens religiosos que eles invalidavam o mandamento de Deus por meio das suas tradições, por meio de suas doutrinas humanas. E Jesus disse para eles: esta planta meu Pai não semeou. Esse tipo de doutrina não é do Pai, isso é tradição dos homens. Então será arrancada. Pode ser uma árvore formosa, mas não tem a seiva do Espírito Santo, infrutífera. E o pior de tudo isto, você sabe, o pior de tudo isso aí, o trigo é semeado, o joio também. E Satanás tem uma tática, que é fazer com que sua plantação se assemelhe à plantação do Senhor, ao ponto que, se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. Então, naqueles dias, Jesus reprovou a doutrina deles. Eles invalidavam a palavra de Deus por meio da tradição dos anciãos. Somente Jesus tinha essa visão de dizer que eles eram plantas que Deus não plantou. A Bíblia fala que nós somos plantação do Senhor. Isaías 61, verso 3, a parte B diz: a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Plantações do Senhor. E o inimigo usa a sua plantação com representação e características semelhantes da verdadeira plantação do Senhor. Doutrinas que se parecem verdadeiras, mestres que se parecem verdadeiros, são parecidos com aqueles que o Senhor tem semeado. Feche os seus olhos. O ensinamento santo. Feche os seus olhos. Invoque o nome do Senhor. Olha. Não somente orar. Eu convoco todos que querem ser curados. Se não é uma raiva de amargura, se é uma outra situação, para Deus não é nada impossível. Seja o que for. Seja o que for. O Senhor chega a dizer: até você responderá pelo culto de hoje. Depende com que espírito você vive. Isso é uma planta entre as plantações do Senhor. Isso é uma plantação do Senhor. Então o Senhor vai trabalhar de forma interior, porque as raízes ficam no interior. É ali que extrai os nutrientes, a seiva vai espalhando.
A notícia de última hora mais importante da história. 72, diz o profeta. Quando chega um ponto em que a igreja tem que ter entretenimento, era um grupo de pessoas miseráveis, apóstatas, destinadas ao inferno. Quando chega um ponto onde não podemos representar Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, fechem suas portas e voltem para o mundo, porque estão mortos de todo jeito. É verdade, meu Deus. Que Cristo resplandeça na tua vida. Plantações do Senhor, irmão e irmã. Vai curando, Senhor, cada ferimento, cada lesão. Vai arrancando os amargores. Derrama a doçura do teu Espírito Santo. Derrama a doçura do Espírito Santo. Um clamor na alma daqueles, Senhor, que fazem parte da plantação do Senhor. O diabo quer te levar ao estágio que tu és um inútil, viu? Arranque essa raiz esta noite. Arranque. Se tem algo contra alguém, arranque isso. Arranque. Você está vendo que não está crescendo. Frutos não aparecem. Tinha esse amargor de não conseguir perdoar. Tinha esse amargor de não poder visitar este ou aquele. Maravilhoso Espírito Santo. Estás aqui para nos ajudar, Senhor. Estás aqui para fazer a obra na nossa alma. Estás aqui para isso, Senhor. Aleluia. Se ferimos alguém, a misericórdia, perdão. Se tu foi ferida, foi ferido, há um curador para isso aí. Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé, por favor. Maravilhoso, Jesus. Somos plantações. Você é a plantação do Senhor. Nós somos plantações. Como o Senhor cuida do seu jardim, da sua plantação. Como o Senhor ama as suas plantações.
Santo trabalha. Espírito Santo, sede misericordiosos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Deus nos perdoou em Cristo, mas estás perdoado em Cristo. Amém, Jesus. Arranca essa raiz de amargura. Senhor, obrigado a tua graça, esses irmãos, Ide aos nossos lugares, nós estaremos orando pelo Espírito de oração.